Olá concurseira, como estamos? Tudo bem? Nessa aula nós vamos dar prosseguimento à nossa planilha eletrônica ou de cálculo. Eu falava contigo na aula passada a respeito das funções. E hoje vou dar aquela retomada nas funções, digamos assim, da moda. Quais são as funções da moda? Máximo, mínimo, maior e menor. Funções importantíssimas. Depois eu vou falar de outras funções também importantes, também legais de se saber. Que saiba fazer o máximo de exercícios é fundamental. Queria agradecer o mundaréu de mensagens que eu acabei recebendo de você, ou de vocês, nós somos uma turma, não é mesmo? E o material já está lá, as questões estavam no meio do material, por isso que ninguém achava. Não tem problema. Não achou? Manda um e-mail para mim, eu já estou regularizando meus e-mails, fiz um esquema para conseguir responder de forma mais rápida, que tinha muita coisa mesmo, gente. Você não imagina a quantidade de mensagens que eu acabei recebendo. Então você faz o seguinte, tem dúvida? Manda para o contato @profricardobeck.com.br ou sinaliza pelo Facebook também. É que pelo e-mail é mais rápido de eu responder com alguma coisa anexada, é mais rápido, é mais fácil para o meu controle, entende? Eu chego lá, recebo todos os meus e-mails, inclusive as mensagens do Face recebo por e-mail e eu vou respondendo ali, é mais rápido. Tudo bem? Joia? Eu respondi todas. Então, se a tua mensagem não foi respondida ainda, sinaliza lá, Ricardo, não recebi, às vezes ele voltou, alguma coisa pode ter acontecido, tá bom? Então vamos trabalhar essa aula inteirinha só de Excel, analisando então as funções, falando dos possíveis erros que o Excel pode representar, e aí, claro, das principais funções, dos principais recursos que nós encontramos, como nós fizemos lá no Word. Claro, muitas coisas já falei no Word, então eu vou falar para você aquelas coisas, digamos assim, mais importantes para a nossa possível prova, e respondendo a diversas mensagens, mesmo se eu vá basear na Fundação Carlos Chagas, no CESP, na CES Gran Rio, o meu conteúdo está sendo baseado nisso. Por exemplo, o CESP não vai cobrar isso. Não vai. Não vai. Aí você vai pegar a CES Gran Rio. Vai cobrar com certeza. Fundação Carlos Chagas. Se cobrar, a prova está difícil. Então a gente tem que começar a nivelar. Então tem dessa atenção especial para a questão do Excel, se for Fundação Carlos Chagas ou CES Gran Rio. Se for CESP, não é, meu Deus, sangria desatada. Não é. Não é. Tá bom? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai trabalhar máximo, mínimo, maior e menor diretamente no Excel. Tá? Hoje quem está me gravando é o Rodrigo. Então, Rodrigão, faz um zoom na tela para mim, por favor, para a gente mostrar o Excel. Então vamos lá. Venho aqui, abro o Excel 2010, vou aumentar o zoom, beleza, e vou lançar aqui alguns valores, 33, 33, 12, 4 e 24. Tudo bem? Eu vou fazer o quê? Ó? Igual, máximo, abre parênteses, desse intervalo. O que a função máximo faz, querido? Ela retorna o maior valor. Existem dois valores 33, que são os maiores valores. Se eu apertar Enter, ele vai dar 33. Ele não quer saber quantos são 33. Não. Ele quer saber o maior valor, e o maior valor é 33. Se o máximo faz isso, o que você acha que a função mínimo faz? Exatamente. Vai retornar o menor valor deste intervalo que eu acabei de indicar, de A1 até A5. Você lembra que 2 pontos é até e ponto e vírgula é e. Olha só, 4. Só que existe uma flexão dessas funções máximo e mínimo. São as funções maior e menor. A função maior, por exemplo, e a menor, eles retornam a posição. Ó, tem uma matriz aqui escrito K, ou seja, a késima. A gente está acostumado a falar na nossa vida real, não que o computador seja real, né? Mas na nossa vida a gente fala a enésima posição. Já te falei isso N vezes. Aqui ele muda para K, K vezes, késima posição. Só isso. Então, maior, seleciona o intervalo, ponto e vírgula, qual o lugar que você quer? Qual lugar? Eu quero o segundo lugar. Quem é o segundo lugar em tamanho aqui? É o próprio 33. É o segundo lugar. O primeiro é 33, o segundo é 33. Então, se eu coloco o segundo lugar, ele vai trazer 33. Não é o segundo maior, que seria 12. Não, não. É o segundo colocado. Igual menor desse intervalo. Por exemplo, o terceiro. Terceira posição do menor para o maior é 24. Este é o primeiro, este é o segundo e este é o terceiro. Assim você consegue observar a função maior e menor em ação. Atenção! Essas situações são fundamentais e importantíssimas para você. Não pode esquecer. Esqueceu isso, está lascado. São funções bem importantes. Além disso, temos funções também
Como? Conte.c. Ele vai contar desse intervalo aquele critério. Ou seja, todas as funções tendem ao português. Esse conte é de contar. Vai contar 1, 2, 3, 4, 5, contando. Vai contar desse intervalo se estiver escrito teste. Se eu tirasse a palavra teste e colocasse menor do que zero, ele ia contar todos que são menores que zero. E eu tenho também o conte num e o conte valores. Conte num desse intervalo. Quantos tem valor numérico? Por exemplo, o resultado de uma soma é um valor numérico. Eu tenho um número, pode ser numérico, uma data é valor numérico. Vai contar as células que têm algum valor. Data é valor numérico. Olha comigo. Vou pegar aqui o dia que eu nasci. 20/6/1991. Nossa, como você é novo, obrigado. Agora olha aqui, ó, 22/6/1991. Se eu fizer assim, ó, igual a esse menos esse, dá quanto? Vai, pense, duas datas. Quanto você acha que dá? 22/6/91 menos 20/6/91. Quantos dias há entre esses dois? 2 dias. Ah, ele faz isso com data? Uhum. Ou seja, ele faz cálculo, aqui ó, tem valor numérico, tá? Tudo bem? Legal. Então nós temos aqui ó, conte num e conte valores. Valores, se está preenchida a célula com qualquer valor, ele vai contar. Óbvio, se a célula está vazia ou está em branco, ele não vai contar. Beleza? Ótimo. Agora eu quero tratar contigo, para encerrar essa parte de cálculos, dos possíveis ou das possíveis mensagens de erro, das indicações de erro que o Excel possa fazer para você. Então vamos lá. Vou trocar para cá. Vou aqui selecionar tudo e apertar Del. Beleza. E agora, Ricardo, qual é o procedimento? Veja só, vou colocar aqui um valor e uma letra igual a esse. Vou usar o operador de soma, ó, mais esse. Então eu estou usando o operador de soma, mais. Tá vendo ali, ó? Agora eu vou fazer o quê? Eu vou apertar Enter. Ele deu um valor. Sempre que há um erro no Excel, ele vai representar com um sinalzinho verde no lado esquerdo superior e vai fazer desse jeito, tá? Ou seja, ele não consegue representar o valor. Se eu usasse, ao invés de usar o operador, eu usasse a função, ele ia dar certo, ele ia dizer 2. Porque não é que ele vai entender que S, nesse caso, é 0. Não. Porque 0 é um número. Ele vai entender que essa célula é nula, não pode entrar na soma. Inclusive, eu posso fazer a média assim também, ó, a média aritmética desse intervalo. Ele vai entender o quê? Ó, que S é nulo, então vai dar 2. Se S fosse 0, ele ia dar 1 de média. 2 mais 0, 2, dividido por 2, 1. Então, se você for observar, ele tem nulo. A função trata isso. O operador não. Ainda de erros, posso fazer igual a 10 divididos por 0. Quanto dá uma divisão por 0? Dá uma divisão por 0 ali, ó. A mensagem de aviso. E eu tenho também aquela opção assim, ó. Imagine vários valores numéricos, por exemplo, e eu quero somá-los. Igual some, seleciono, vai somar? Não. Qual o nome da função de somar? É somar, não é some. O que está errado? O nome. Que nome é esse? Ele vai ter pergunta, que nome é esse? Ele vai dizer, tá errado. Tá errado. Tá? E o último erro que eu colacionei para você é esse aqui, ó. Ricardo, vou digitar em A1. Se eu faço uma referência igual a A1, pô, você sabe que isso é uma referência absoluta. Desculpa, relativa. Relativa à coluna e relativa à linha. Você já sabe disso. Então, se eu der Enter, Ricardo. Se eu arrastar para baixo, vira A2. Se eu arrastar para cima, vai virar A o quê? 0. E A0 é um endereço que não existe. Então, é uma referência inválida. Não existe o endereço A0. Tá? Agora, olha comigo. Aquilo ali é daquela que eu ensinava lá, da referência relativa absoluta. Veja no início da aula passada e vai esclarecer para você. Foi para cima, virou A0, porque quando vai de um lugar mais para cima ou mais para a esquerda, diminui. Eu variei uma linha, menos uma linha. A1 menos uma linha, A0. A0 não existe. Agora veja, igual a 1, igual a 1. Quanto dá isso? Uma estrutura de comparação. Ele vai retornar verdadeiro ou falso. Vai dar quanto? Vai dar verdadeiro. Só que se eu diminuir a coluna, é vírus. Não, não é vírus. Não cabe na largura da coluna.
Então ele coloca esse monte de sustenido dizendo, ó, não cabe na largura da coluna, tá vendo? Ó? Não cabe na largura da coluna. Se você aumentar o tamanho, ó, beleza. Fechou? Então esses são os principais ou as principais mensagens de erro que a planilha de cálculo pode te mostrar. Chega o momento de começarmos a estudar os menus, as situações. Atenção! Veja comigo o seguinte detalhe para você compreender como é o nosso estudo. O nosso próximo assunto é justamente o tal do BR Office, do LibreOffice. Melhor, o próximo não. O próximo vai ser PowerPoint e aí depois eu vou falar do BR Office. O Calc, ele é similar ao Excel. Nós não sabemos qual dos dois vão cobrar ou se vão cobrar os dois, Excel ou Calc. Então o que é legal que você saiba? Os cálculos, só tem uma coisinha que é diferente, que é a referência 3D ou tridimensional, entre o Excel e o Calc. O resto, o que eu falei para você, as mensagens de erro é tudo igualzinho, tá? Agora, a partir daqui, não. A partir daqui são as funções mais, os recursos mais do Excel. E é o que nós faremos. Nós veremos as questões mais importantes. Algumas vou passar não tão lento quanto passei no Word, vou ser um pouco mais direto, até para não ficar massacrando você. Você tem uma noção de como as coisas funcionam, tá? Entenda, o meu objetivo aqui, quando você quer passar no concurso, você tem que ter o curso como um todo, tem que fazer os exercícios, tem que correr. O próprio site da prova tem um monte de exercícios. Você pode coordenar, pode ir lá ver, faz as últimas provas. Você tem que estar atento a isso. Direito previdenciário é uma matéria muito importante, eu já te falei isso. É uma matéria super pesada. Então as pessoas vão estudar por normal essa matéria, até pelo número de questões que tradicionalmente caem. E óbvio, você tem que saber, e o direito previdenciário, querido, não é um bicho de 7 cabeças. Tem aquele lance do plano de custeio, não tem? Faça um esqueminha, organize as coisas, pegue as leis, 8.223, 8.220, sei lá, não lembro de cabeça as leis. Pegue as leis lá do direito previdenciário, organize, veja como funciona. Talvez eu tenha falado errado o número da lei, não lembro de cabeça. Pô, faz 10 anos que eu tive isso na faculdade, não lembro mais. Então veja, queria muito que você entendesse que é importante a legislação. Só que todo o resto depende também. Se chegar e gabaritar informática é muito importante. Então tem que estudar, tem que correr atrás, tem que estar em cima. E o principal, saiu a banca, você já tem noção para que lado que você vai funilar. Vai ter que estudar para 3 bancas, Sesgravio, Fundação Carlos Chagas e CESP. Não tem o que fazer. Ah, mas daí saiu lá a prova que nem Funcab, apareceu Funcab, apareceu Vunesp. Aí a gente, o que faz o quê? Você mergulha para essa banca. Pô, Ricardo, mas e daí? Como que vai ser? Poxa, você tem meu e-mail. Você tem o contato. Você sabe que às vezes eu demoro para responder, porque é muito e-mail. Então tente mudar com antecedência e saber, pô, o Ricardo vai demorar talvez uns 3 dias, uns 4 dias para responder, mas ele vai responder. Tá? Não pense que você vai mandar e pum, eu vou responder. Joia? Beleza? Eu poderia simplesmente dizer para você, ó, não vou dar meu e-mail, não tiro dúvidas. Eu aposto que não são todos os professores que acabam dando seu contato, não é mesmo? Então eu tô aqui para te ajudar, mas tem que ter esse bom senso. Combinado? Joia? Então tá bom. Vamos começar a trabalhar então os itens do Excel. Rodrigo, quase chamei ele de Toiço. O apelido do Rodrigo é Toiço. Daqui a pouco eu vou chamar ele de Toiço, então vou fazer o quê? Toiço, fecha para mim na TV. Ele vai me matar. Vamos lá. Eu vou trabalhar a questão então do Excel com você. Del. Beleza. Ricardo, por que é Toiço? Eu não vou falar por que é Toiço, né? Por que é Toiço? Nem ele sabe por que é Toiço. As pessoas casam, elas começam a engordar, daí elas ficam, sei lá, vou continuar aqui. Olha só, aqui em arquivo eu vou ter o quê? Agora falando sério, aquelas mesmas coisas que eu tinha lá dentro da onde? Lá dentro do Word, como salvar como, você sabe as diferenças, você sabe que eu posso colocar uma senha de proteção no salvar, isso você já tinha visto, pô, isso você já sabia. Eu posso abrir planilhas existentes, posso fechar o meu arquivo, posso sair. Eu tenho aqui as informações sobre ele, já comentei com você sobre isso. Posso pegar os recentemente abertos. Eu tenho aqui o novo, que é o Ctrl Ovo, não esquece. Pô, a tecla de atalho ela é igual, Ricardo. Ctrl Ovo aqui, Ctrl Ovo aonde? Lá dentro do Word e será Ctrl Ovo, documento novo, também lá no PowerPoint. Por isso que eu digo, a gente vai só retomando, vai relembrando, você vai anotando, o bacana é que você pode assistir a aula 1000 vezes, volta, anota, faz com calma. Tá cansado, não tá mais aguentando ouvir minha aula? Faz o quê? Pô, dá um tempo, vai lá, toma um leite, um leite não, toma uma Coca-Cola, um leite, um refrigerante não. Tá, toma o que você quiser, água, pronto. Relaxa, volta, senta,
curta, não faça por obrigação. Não tenha lá algumas aulas, tenho essas aulas para assistir, vou ter que assistir todas. Não, querido, não é assim. Imprimir Ctrl P, aquelas situações triviais da impressão. Não pode esquecer também o quê? Que quando você manda imprimir aqui, tem as opções de configuração da orientação do papel. Não esquece, Word, Excel, PowerPoint. As orientações são retrato e paisagem. E aqui tem configurações da página. Salvar e enviar com opções de exportar como PDF, como você via no Word também. Quer dizer, situações super importantes. E aí eu tenho o que mais aqui, ó, ajuda e as opções. Então estamos bem tranquilos aqui. Indo onde diz página, aí você sabe que é uma das guias mais cobradas. Você sabe que tem a área de transferência, que pode ter até 24 itens coletados, tá lembrado? Que a área de transferência do Office permite coletar vários itens e eu posso colaborar esse item com outros locais, como por exemplo, eu posso ir lá no Word e colar esse lance aí, se eu quiser, que eu acabei de copiar. Tem, claro, a ferramenta pincel. Por exemplo, aqui está vermelho, aqui não está vermelho. Clico aqui, ferramenta pincel, clico aqui, copio os formatos, tá? Situações que a gente já conhece. Formatação da fonte, cai bastante no Word. Questão do alinhamento do texto dentro da célula, recuo esquerdo. E aí eu tenho esses três caras que eu quero analisar. Ó. Esses três caras que eu quero analisar. Que é o diferente, né? O que é diferente é legal ver. Então veja comigo. Vou colocar assim, ó. Ricardo, o texto é bem grande. Quando o texto é maior, ele invade a célula do lado. Posso quebrar o texto automaticamente, tá vendo? Posso desligar essa opção. Se você quiser, pode mexer inclusive na orientação, na direção do texto, ó. Deixar ele nesse sentido. E pode ainda, ó, se for o caso, selecionar duas células, ó, ou duas ou mais, e mesclar, misturar, fundir as duas células, ou mais células. Você pode organizar mais coisas aqui no tico-tico do alinhamento, tá vendo? Ali você vai abrir a janela de formatar células. Se você clicar aqui, eu vou clicar. E aí você observa aqui, ó, o quebrar automaticamente, o mesclar células, a orientação, tudo aquilo que eu estou falando lá, certo? E ainda tem um reduzir para caber aqui, ó. A medida, deixa eu dar um ok. A medida, deixa eu só melhorar aqui a altura dessa deixa eu diminuir o zoom, que está ficando muito grande. Para você ver melhor, ó. Duplo clique, clique, clique. Ele ajusta. E aí você está com reduzir para caber, o diminuir e reduz, ele não quebra. São opções que você tem aqui, então, no formatar células. Opções do alinhamento, opções do número, claro, a forma com que o dado vai entrar na célula, tipo da letra ou da fonte, a borda, obviamente, o preenchimento, que é o fundo, e a proteção. Proteção ali, ó, células bloqueadas, tá vendo? Você está vendo que eu consigo mexer nas células livremente, elas não estão bloqueadas. Mas vamos supor o seguinte, libero essas, clico em qualquer um desses tico-ticos aqui, e aí eu escolho lá na guia proteção desbloquear. Desbloqueei. Ok. O que acontece? Continua tudo normal. Até que eu proteja a minha planilha ou a minha pasta de trabalho. Para eu proteger a planilha, a pasta de trabalho, não a questão daquela senha de proteção que eu colocava no salvar como. Não. Aquela não. É a proteger a edição. Aí eu vou em revisão. Posso proteger a planilha ou a pasta de trabalho? Tá, agora me diga qual é a diferença entre proteger a planilha e proteger a pasta de trabalho. No proteger a planilha, você vai proteger só essa planilha, plano 1. O pasta de trabalho vai proteger todas. Vou pegar para proteger a planilha. Dizer o que a pessoa pode ou não pode fazer. Sim, eu posso determinar. Colocar uma senha, ai. Confirma a senha, ai. Beleza, ó. Nessas três, ó, aqui eu também posso. Mas nessas 4 células eu consigo mexer, ó. Mas nas outras, ó, e por mais que eu clique, não vai, porque elas estão bloqueadas. Então aquele bloquear, ai. Aquele bloquear só vai ter efeito quando eu proteger a planilha. Lá no Word também tinha uma questão de restrição de edição. Olha só, também fica lá em revisão, aqui ó, proteger a edição. Sim, eu tenho essas possibilidades. Só que eu não falei isso no Word, porque eu achei melhor falar aqui dentro do nosso querido Excel. Aqui no lado eu tenho daí a parte do número. Claro, tem alguns botões aqui que são importantes. Então a gente vai fazer assim, ó. Boletim escolar. Pronto. Vou colocar aqui, ó, a disciplina pelo bimestre. Vou fazer assim, copiar aqui para ficar tudo bonitinho.
Ó, primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro e quarto bimestre. Vamos supor que eu queira redimensionar todas essas colunas juntamente. Ó, que beleza. Posso vir aqui, colocar a média. Beleza, olha só. Matemática, português e informática. Posso selecionar esse conteúdo aqui. Posso fazer o quê? Ó? Valor, 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 valor. 12 não dá, mas 10 dá. 2,5. Se você quiser, você pode aumentar as casas decimais. Aí vem minha pergunta. Esse aumenta a casa decimal ou esse? Qual dos dois aumenta a casa decimal? Esse cara aumenta a casa decimal. Era um 0, passou a ser 2. Ó. Era um 0, passou a ser 2. Ó, aumentou a casa decimal. Ai, é vírus! Não é vírus, não cabe na largura, lembra? Eu posso diminuir a casa decimal também. Aí, claro, analisei esses itens. Vou analisar mais um item aqui embaixo. Ó. 1, 2, 3 e 4. Clico aqui e mando fazer o separador de milhar. O que o separador de milhar faz? Ele vai dizer o seguinte, sempre deixar com 2 casas decimais e ele vai também, quando tem mais de um valor, colocar o ponto para separar. Não posso esquecer. A diferença entre o separador de milhar e o formato de contabilização ou o estilo de moeda é o sinal da moeda. Ou seja, o separador de milhar vai deixar no estilo de contabilização, no estilo contábil, e vai deixar com o símbolo de moeda. Não pode esquecer disso. Extremamente importante, tá? Não vai esquecer desse troço. Beleza. Aí eu tenho aqui, ó, por exemplo, um detalhe. Vamos supor que a média na minha escola, ela seja 5. Ai, que moleza. Cuidado. Médias pequenas assustam, né? Quero ver se eu chegar até 5. Mas vamos supor, tua média é 5. Vou selecionar esses caras e eu vou usar um recurso chamado formatação condicional. Legal que você saiba da formatação condicional, principalmente quando tratamos da Fundação Carlos Chagas. Então, ó, quando eu clico em formatação condicional, eu posso criar barras de dados. Olha aqui no preview como ele fica, ó. Ele vai preencher os dados, as barras, proporcionalmente com o conteúdo que tem naquela célula. Tem diversas cores. Tem escalas de cores, olha, ele pega a cor de valores aproximados, ó, fazendo tipo escalas. E, claro, se você quiser, você pode fazer uma nova regra. Vou pegar aqui, ó, células que sejam maior ou igual que quem? Maior ou igual que a minha média, ó, maior ou igual que a minha média, eu vou dizer que ele fica na cor azul. Tem outras configurações. Vou fazer aqui só a cor da fonte. E, ok, ó, já ficou azul. E quero fazer uma formatação condicional, uma nova regra, que diga que se for menor do que a minha média, eu quero que ele fique na cor vermelha. Eu quero que ele fique na cor vermelha. Olha lá, ó. Viu? Se eu troco a minha média para 1, aí, ó, todo mundo azul. Se eu troco a minha média para 7, lascou. E assim ele vai formatando seguindo uma condição. Pega a tua caneta e anota. Eu já falei para você lá no Word que se você quer colocar colunas, jamais no inserir. Jamais. É no layout da página, colunas. Tá lembrado? Pô, tô te falando de novo. Chega, errei bem isso na prova. Dá vontade de chorar, né? Falei 1000 vezes já. Então, no Excel, uma coisa que eu quero que você saiba é que você pode inserir colunas, linhas e até mesmo células. Só que esse procedimento não está no menu inserir. Não está. Está aqui, ó, no página inicial, local para inserir, excluir e formatar. Na planilha. Não esquece. Tenho também aqui a situação do autossoma. Só para ilustrar, não é só a soma, são várias outras funções também. Por exemplo, quero colocar a média, ó. Tchum, média. Olha lá, fez a média. Tá? Esse autossoma também é encontrado em fórmulas, autossoma. Lá na guia página inicial tem a parte de classificar e filtrar, que existe aqui em dados também. E eu tenho, além disso tudo, uma borrachinha, que pode limpar os formatos, pode limpar o conteúdo, aquela borrachinha que era equivalente àquele limpar formatos lá do Word da guia página inicial, que limpava a formatação. Lembra? Pois bem, situações importantíssimas que nós devemos lembrar. Então, querido, deixa eu voltar aqui. Então, querido, desta guia página inicial é o suficiente. Inserir. Veja, o inserir ele vai trazer situações que são triviais, situações que nós já vimos lá no Word, por exemplo. Se você for analisar, eu posso colocar imagens,
cliparts, que são sons, vídeos, enfim, toda aquela estrutura, aquele catálogo que é disponibilizado pelo Office. Eu tenho formas, o Smart Art, lembra do Smart Art? Mais de 80 layouts diferentes para você criar organogramas, fluxogramas. Isso vale para o Word, vale para o Excel, vale também para o PowerPoint. Posso colocar cabeçalho e rodapé, mas o que mais intriga, o que mais cobra ou é cobrado dentro desta guia inserir é justamente gráfico e mini gráfico. Olha só, gráfico ele é um objeto da minha planilha ou uma nova planilha aqui embaixo. E ele tem vários tipos, inclusive aqueles mais esdrúxulos, como ações, superfície, rosca, bolhas. Sesgranrio gosta desses aqui. Ó, Sesgranrio. Mas você adora, principalmente esse gráfico de ações. Eles adoram, tá? Sesgranrio. Agora, você pega outros caras, eles podem colocar um gráfico de colunas, pegar um gráfico assim. Fiz uma besteira aqui, deixa eu dar um Ctrl Z, deixa eu selecionar um pedaço aqui. Tá bom, esse pedaço, inserir um gráfico de coluna assim. Vou diminuir o zoom. Olha lá, ó. Tá ali, ó, como um objeto na minha planilha, ó, como um objeto na minha planilha. Quando eu clico, ele vai dizer, ó, ferramentas de gráfico. Posso trocar do jeito que eu quiser. Posso trocar o tipo do gráfico, colocar um gráfico aqui de pirâmides, talvez. Posso mover o gráfico para que ele seja uma nova planilha, olha só. Virou uma nova planilha. Então ele pode ser uma nova planilha ou um objeto na planilha. Só que olha que legal, deixa eu aumentar o zoom aqui para você ver. Ó. Deixa eu até fazer assim. Pronto. Eu posso também ter aqui, ó, um mini gráfico. Agora a diferença entre o gráfico e o mini gráfico. O mini gráfico, ele é feito aonde? Ó? Pode ser linha, coluna, ganhos e perdas. Fazer de linha. Ele é feito dentro da célula. Qual o intervalo? Esse aqui, ó. Tá? Ok. Como foi o desempenho? Foi 3, 3,5, 2 e 2 e 1. Ó. 3, 3, 3. Se eu ponho 10, ó, subiu depois. Se eu quiser arrastar, pronto. Tá aí o meu mini gráfico de cada uma delas. Tem área de mini gráficos aqui que eu posso até trocar de novo para coluna, ó. Tá vendo? Ah, ele tirou 10, daí ele tirou 2, daí tirou 10. Então veja só, tirou 10, 2, 2 e 10. E aí que ele tirou 8, ó, ele vai ajustando para você. O mini gráfico, então, fica dentro da célula e o gráfico um objeto no teu arquivo. No layout da página, a única coisa que eu quero que você saiba é justamente da área de impressão. A área de impressão, ela vai fazer o quê? Ó? Vai definir que pedaço você vai querer imprimir. Esse, área de impressão, definir. Você manda imprimir só esse pedaço será impresso. Os outros itens como temas nós veremos no PowerPoint. Tem a questão de mostrar ou não as linhas de grade. Na hora de imprimir, quer mostrar as linhas de grade sem usar bordas? Só marcar aqui. Quer imprimir A, B, C, dá para imprimir isso, Ricardo? Dá. Os cabeçalhos das linhas e colunas? Dá. É só clicar aqui em imprimir. Quando você vai lá em arquivo e imprimir, ele vai mostrar lá. Ó. Deixa eu fazer um zoom para você ver. Ó. Viu? Então aqui, desta guia layout da página, a área de impressão é a mais importante. Nos resta agora mais algumas guias para encerrar as principais opções, os principais detalhes do nosso querido Excel. Na nossa próxima aula, nós vamos encerrar esse conteúdo do Excel, vendo o que é mais importante. Só que lembre-se, se puder estudar mais a fundo, tiver tempo para isso, vale a pena. E aí nós vamos começar a trabalhar o PowerPoint também, a partir da nossa próxima aula. Combinado? Então te vejo lá com mais conteúdo fundamental para a tua aprovação. Um grande abraço e até mais.